Bom dia, meus irmãos. Nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez, né? Para nesta manhã abençoada que o Pai do Céu nos concede, nós falarmos um pouco de Jesus, né? A razão das nossas vidas, a nossa vida, né? E nós, quando começávamos a nos preparar para esses momentos, nós pensamos assim: vamos levar algumas pontuações do Evangelho de Jesus, da literatura espírita, para que nós possamos refletir um pouco nessa época. Afinal, nós estamos nas antevésperas de Natal, né? Para que nós possamos refletir um pouco sobre essas festividades. Porque nós, nesse período em que a humanidade, a grande parte da humanidade, às vezes se perde um pouco entre as luzes exteriores do materialismo, e nós esquecemos da nossa luz interior. E a gente corre um risco enorme, e por isso precisamos parar e pensar. Precisamos parar e pensar no aniversariante, na razão, afinal, desta data. Mas antes de nós avançarmos mais na direção do Evangelho, afinal, também a citação de Joana de Anjos, da instrutora espiritual Joana de Anjos, da psicografia de Divaldo Franco, também é o Evangelho, né? Porque a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus redivivo. Então a gente vai começar com uma citação da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, porque ela vai dizer para nós num livro que chama Bênçãos de Natal. É um livro um pouquinho maior que o livro de bolso, mas dependendo do bolso dá até para levar, né? Ou na bolsa, chama-se Bênçãos de Natal. E lá ela vai citar, dedicou um capítulo, pequeno capítulo desse livro, chamado Ressonâncias do Natal. E nós fomos lá, coletamos então um parágrafo, um pequeno trecho, para a gente ler aqui, para embasar nosso começo de reflexão, né, de conversa. Quando ela nos diz assim na Ressonância do Natal: quando a humanidade experimenta dores superlativas, quando a miséria socioeconômica assassina milhões de vidas que estertoram ao abandono, quando enfermidades cruéis demonstram a fragilidade orgânica das criaturas, quando a violência enlouquece e mata, quando os tóxicos arruinam largas faixas da juventude mundial, ao lado de outros males que atestam a falência do materialismo, ressurge a figura impoluta de Jesus, convidando à reflexão, convidando ao amor, convidando à paz, enquanto as ressonâncias do seu Natal falam em silêncio. Ele, que tem salvo vidas incontáveis, pede para que tentes fazer algo, amando e libertando do crime pelo menos uma pessoa. Lembrando-te dele na noite de Natal, reparte bondade, esculpe-o no coração e na mente, a fim de que jamais te separes dele. A fim de que jamais te separes dele. Joana de Ângeles. E nós, quando estávamos ouvindo a mensagem lindíssima, por sinal, que foi lida na hora da prece, nós ficamos pensando assim: a ciência hoje vem comprovar para todos nós, porque o que Jesus disse, e tanto que Jesus disse, e tudo que Jesus disse, né? Nós às vezes ficamos assim: será que é mesmo? Vem a doutrina espírita, tira as cortinas da janela, tira o véu dos nossos olhos, e a gente fica pensando assim: será que é mesmo? E a ciência vem e fala: é isso. Aí nós falamos: agora sim, que a ciência fala. Então, apesar de Jesus ter dito: há muitas moradas na casa do meu Pai, os Espíritos foram lá, pegaram essa citação do Cristo e abriram o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda assim nós ficamos inquietos. E aí vem a ciência e fala assim: olha, gente, nós descobrimos as chamadas, porque a ciência, nós humanos, só assim, a gente
fatia as coisas. É exemplo do tempo, que a gente fatia o tempo numa hora, 2 horas, 24 horas, um século, uma década. Isso é coisa humana para a gente poder entender, porque o tempo é estável e o tempo é de Deus. Assim também a ciência fatia a atmosfera, ela fatia essa atmosfera em que a Terra é envolvida. Então ela coloca lá mesosfera, estratosfera, opção de situação. Mas ela vem dizer assim, de que existe em torno da Terra uma camada atmosférica de no mínimo 80 quilômetros de espessura que envolve a Terra. Protege a Terra. E a gente, no meio disso tudo, sabendo que tem trilhões de galáxias maiores do que a nossa, trilhões, diz a ciência, a Academia de Ciências de Nova York, trilhões de galáxias maiores do que a nossa. Apesar da gente saber que isso tudo está na internet, está nos livros, está para todo lado, a gente é aquela figura minúscula, menorzinha. No meio de tudo isso, a gente às vezes se sente desesperado ante a vida. A gente esquece de ter um pai e ter um irmão maior que conduz as nossas vidas, que controla tudo, e nada acontece sem que ele permita. Então, quando eu estava lendo a mensagem, nós estávamos lembrando dessa citação da ciência, porque Jesus, Joana de Anjos vai dizer assim, que Jesus é muito mais importante pelo que ele não fez aqui na terra do que pelo que ele fez. Porque Jesus ficou aqui 33 anos conosco, no plano físico, e no nosso sistema solar, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era divindade. E foi a ele que o Pai Celestial entregou a responsabilidade de criar o nosso sistema solar. Imagina o que Jesus não fez por nós durante todos esses bilhões de anos. Muito mais. Mas a gente fica pensando assim, nós estamos vivenciando a época de Natal, festividades, do aniversário de Jesus, né? Mas, afinal de contas, a gente precisa entender certos detalhes importantes que estão no Evangelho. Porque Jesus morava em Nazaré, no útero de Maria. Jesus, José e Maria, em Nazaré. Entretanto, ele foi nascer lá em Belém, em Jerusalém. Vai dizer o evangelista Lucas para nós, por que é o evangelista que mais descreve o nascimento de Jesus, vai dizer por que Jesus foi nascer lá em Belém. Porque houve um decreto governamental exigindo que todas as pessoas se recenseassem, se alistassem. E eles tinham que se alistar na cidade de origem. E José era descendente da família de Davi, originária de Jerusalém. Por consequência, tinha que se alistar lá em Jerusalém, lá em Belém, né? E aí saíram dali de Nazaré para Belém, num currículo, com a pé, né? Ali desfiladeiros, montanhas, estradas pedregosas. Uma senhora em final de gravidez sai dali. E se nós olharmos no mapa, nós vamos ver que dá bem mais de 120 quilômetros. Eu peguei minha reta, deixei as curvas, medidas topográficas, eu peguei para fazer um cálculo mais ou menos, eu fiquei intrigado, eu preciso saber isso, 105 quilômetros eu cheguei, foi o mínimo que eu cheguei, que eles teriam percorrido de Nazaré a Belém. Quando chega lá, né, a cidade estava lotada, porque todas as pessoas tinham ido também com o objetivo de se recensear, e não encontraram lugar para se hospedar. E Maria, sentindo a necessidade de dar à luz, o local que eles encontraram foi uma estrebaria no meio dos animais. E lá então nasceu Jesus. Envolveram o menino em panos, né? Maria o envolveu em panos e colocou numa manjedoura. Que é a manjedoura? É o coxo onde se trata dos animais, dão comida para os animais. Está lá no dicionário. Colocaram Jesus ali. Extraordinário. Conforme a linguagem de Paulo Franco, né, a estrela de primeira grandeza se aportava na terra, entre os homens, silenciosamente trazendo a primeira lição, as mais importantes lições que Jesus falava para todos nós: humildade. Humildade.
A divindade que há 4 bilhões e meio de anos atrás houvera criado todo o sistema solar, escolhe uma manjedourazinha para nascer. Falando para nós, exercite a humildade. Né? A gente exerce tanta humildade, nós vamos ter tolerância, nós vamos ter paciência, nós vamos deixar o egoísmo de lado, nós vamos deixar o orgulho, nós vamos ser piedosos, caridosos, ter compaixão, exercício da humildade. Pois bem, mas a gente avançou na pesquisa e verificamos que naquele momento em que Jesus estava na manjedoura, naquela região, havia ali alguns pastores tomando conta dos seus rebanhos, que era usual, né, criação de ovelhas naquela época lá, na região. E vai dizer o evangelista Lucas que entidades angelicais, que nós sabemos hoje, pelo ensinamento grandioso da doutrina espírita, que são entidades superiores das esferas crísticas, são espíritos puros, espíritos santificados, né? Mas no evangelho fala-se anjos, né, a linguagem do evangelho. Então vai dizer que entidades angelicais se acercaram naquela noite dos pastores, e os pastores se assustaram, e eles vão dizer para eles, né, nasceu-vos hoje o Salvador. É o artigo definido, não é um não, um artigo definido. Nasceu-vos hoje o Salvador. Encontrareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Uma citação das necessidades para aqueles pastores. E diz o evangelista que naquele exato momento em que eles davam notícia aos pastores, corais angelicais entoavam em todas as direções do universo aquela belíssima canção: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A boa vontade do Pai que não falta, mais à frente nós vamos falar um pouco mais disso, não falta para com cada um de nós. Boa vontade para com os homens. Avançamos, né, um pouco mais, essa bela melodia entoando em todas as direções do universo, e a gente foi ver que Jesus também nessa época já se preocupava em mostrar às criaturas que ele havia vindo adaptar as mensagens do Antigo Testamento, de tantos profetas, de tantas entidades superiores que haviam se aportado na terra. Ele havia vindo adaptar tudo aquilo à linguagem do amor de Deus. Ele estava trazendo a mensagem divina para vivenciá-la. Tanto é que ele não escreveu nada, mas vivenciou tudo. Então ele veio vivenciar a mensagem de Deus. Por isso que o Evangelho é de Deus. E ele veio mostrando que ele queria cumprir a lei. Ele queria adaptar as leis antigas ao amor de Deus, ao amor do coração das criaturas. E veio mostrando: não, eu não vim destruir a lei. Foi a primeira mensagem dele. Tanto é que ao 8º dia de nascido, existia uma lei na região de que o filho primogênito, o filho mais velho, ele tinha que ser levado no 8º dia ao templo. Ele tinha que ser elevado ao alto e oferecido ao Senhor no 8º dia. Assim foi feito, para cumprir a lei. Jesus estava preocupado. Ele queria cumprir a lei, para que mostrasse aos homens o objetivo da sua chegada. 8º dia de nascido, Maria e José pegam o menino Jesus e levam-no ao templo. Se a gente for ver lá no Evangelho, no relato do evangelista, lá está escrito assim: circuncisão de Jesus. É o momento da circuncisão. Levaram Jesus ao templo. A gente dá uma paradinha, um pouquinho a gente volta. O que ocorreu naquele momento? Tinha naquela local um casal, né? Não era marido e mulher, porque o Evangelho não fala, né? Um homem e uma mulher, amigos, que eram Simeão e a Ana. Simeão e a Ana. O evangelista vai dizer que o Simeão tinha 84 anos de idade. Não fala a idade da Ana. Por analogia, a gente imagina que fosse mais ou menos a mesma idade, porque eram duas pessoas de elevada moral, de moral ilibada. Tão elevada a moral que eles viviam constantemente tendo comunicação, recebendo mensagens de espíritos superiores de Deus. Com frequência eles recebiam as mensagens do mundo espiritual. Naquela época não foi diferente. O Simeão houvera
recebido uma mensagem do mundo espiritual pouco antes de Jesus nascer, dizendo assim, que ele não morreria sem que os olhos dele vissem a salvação. A mensagem que Simeão recebeu: não morreria sem que os olhos dele vissem a salvação. Passou o tempo, chega o dia da circuncisão de Jesus. Maria e José entram no templo, levando Jesus para ser circuncidado. Quem se encontra lá no templo? Simeão e Ana. Dentro do templo, encontraram 5 ali. Então o evangelista vai dizer que o Simeão, quando viu o casal entrando com o bebê, ele foi em direção ao menino, pegou o menino Jesus nas mãos e elevou ao alto. E disse as seguintes palavras que eu tomei o cuidado de anotar para não errar. Quando ele diz assim, agora, Senhor, podes despedir em paz o seu servo, pois os seus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar as nações e glória de Israel, o seu povo. Tem um momento mais extraordinário do que isso? Ir com Jesus ao alto e dizendo ao Pai, se entregando ao Pai, naquele momento sublime, num momento especial. Estavam cumpridos os primeiros passos da lei dos homens, divina, logicamente, né? Que a base da justiça é toda lei divina, base de tudo, base da vida é divina, né? Mas estavam cumprindo também as leis civis, a lei dos homens. Nem assim a gente percebeu, né, de que Jesus tinha vindo para cumprir a lei. Mas a gente avançou mais na pesquisa, né? A gente verificou já mais à frente, bem mais à frente, né? O evangelista João, o discípulo muito amado, né, de Jesus, quando ele começa a escrever o evangelho dele, João, ele abriu o evangelho dizendo assim, capítulo 1. Não nos preocupamos em dizer versículos, não, para não encher muito a nossa cabeça de números. A gente precisa guardar a mensagem do Cristo, mas se quiserem tem um versículo, tá bem? Capítulo 1 do evangelho de João. O que o evangelista começou a dizer? Ele falou assim, a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. A luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. O que o evangelista estava querendo dizer? Desde a época, se a gente pegar um retrocesso no Antigo Testamento, a gente vai ver que desde a época de Abraão, todas as pessoas, os nossos corações, os corações da humanidade, estavam sendo preparados pelo Pai de misericórdia para receber a mensagem do amor. Essa mensagem ela só viria à medida que nós progredíssemos e começássemos a entender a linguagem do amor de Deus. Por isso que o Emmanuel vai fazer uma citação muito bonita no livro O Caminho da Luz, capítulo 12. O Emmanuel fala assim, né? Era a maioridade da humanidade. A humanidade já tinha condição de começar a exercitar a humildade. Estava maior de idade, né? Então, durante o Antigo Testamento, à medida em que a humanidade progredia um pouquinho, dava mais um passo à frente, mais um passo ainda que minúsculo, o Pai Celestial, na sua misericórdia, mandava um irmão maior se reencarnar e trazer a sua mensagem, levar a sua mensagem ao povo hebreu que nos representava onde estávamos. Ao longo do tempo, todo o Antigo Testamento, né, se a gente pegar, a gente vai ver a quantidade chamada de profetas, né, que vinham e anunciavam o reino de Deus. Os últimos dele, nós sabemos que foi Moisés caminhando no deserto 40 anos lá com os judeus e com os hebreus e tudo mais, né? Mas o último, antes de Jesus, foi João Batista. O João Batista era 6 meses apenas mais velho que Jesus. João Batista era primo de Jesus. E o João pregava dizendo às pessoas assim, preparai-vos os caminhos do Senhor.
mesmo assim, com toda essa preparação, né, vem Jesus, não compreendemos Jesus. Não compreendemos. Imaginamos que aquele estava incomodando os poderosos, aqueles irmãos envolvidos nos vícios, em tantas situações equivocadas, e o levamos à morte. Imaginando que matando o homem mataria a mensagem. A mensagem nunca floresceu, né, nos corações das criaturas. Mas o evangelista fez uma outra citação muito importante quando ele falou assim: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. É muito interessante essa citação, porque nós, quando reencarnamos, tem uma bênção da reencarnação, nós trazemos em volta de nós círculos luminosos de irmãos maiores que nos acompanham o tempo todo, nos orientando, nos inspirando, nos fortalecendo, nos sustentando nas nossas lutas contra as nossas mazelas inferiores. O tempo todo. É a luz do Cristo que envolve toda a humanidade o tempo todo. Ilumina todo homem que vem a este mundo, a todos os homens, a todos os homens. Mas e aqueles que agora estão cometendo desvios de verbo, aqueles que estão agora planejando assalto, aqueles que estão agora fazendo a guerra? Todos os homens. A linguagem é luz verdadeira que ilumina todos os homens que vêm a este mundo, todas as criaturas. Mas qual que é a diferença? A diferença é que todos nós estamos enquadrados, envolvidos em leis que regem os mundos. Uma delas é a lei de sintonia. Então a diferença entre nós que estamos aqui refletindo Jesus, falando em Jesus, e outros que estão em atitudes equivocadas, é a sintonia. Nós vamos sintonizar com as faixas vibratórias afins de cada um de nós. Seja do pensamento, das vibrações, do sentimento, do coração, vibração. Afinal, nós somos um feixe de energia e nós vibramos o tempo todo. Nosso corpo vibra o tempo todo. E nós podemos vibrar ódio, mágoa, ressentimento, podemos vibrar amor, piedade, compaixão, misericórdia. Cada um de acordo com o teor vibratório que vamos assumindo, nós vibramos no universo em ondas vibratórias e captamos as energias compatíveis com as nossas vibrações. Essa é a diferença. Mas a luz ilumina todo homem que vem a este mundo, todos os homens, todas as criaturas. O evangelista ainda citou mais. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Capítulo 1, tudo o capítulo 1 do Evangelho. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Se nós passamos todo o período que está lá registrado no Antigo Testamento, recebendo as mensagens divinas, recebendo os profetas, nos convidando a preparar o coração para receber a mensagem de Jesus, nós estávamos privilegiados, sendo preparados para receber a mensagem de Jesus. Nem assim entendemos Jesus. Mas a gente avançou mais, e tem muita coisa bela para a gente falar. Porque Jesus vai dizer, agora é Ele que diz. Até agora é o evangelista, agora é Jesus que vai dizer. Quando ele diz assim, lá no capítulo 8, o evangelista João foi lá, relatou. Quando Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. À medida que a gente começa a entender melhor, quando a gente entra, nós descuidamos e às vezes entramos numa faixa de desespero. Quando a dor bate no nosso coração, quando a dor bate no ente querido, seja no hospital, seja numa desencarnação, seja no vício, a dependência química, alcoolismo e tantas situações mais pelas quais nós passamos, porque nós estamos no planeta de provas e expiações, sujeitos a essas vicissitudes, né? E que uma vez vencidas essas fases, com paciência, com resignação, com confiança em Deus, crescendo na autotransformação, nós vamos virando essa página e essas dores não voltam mais. Ainda bem, graças a Deus, né? Porque dizem os Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos exercendo a lei, não é a Deus.
né? Nós estamos ressarcindo a lei, nos ajustando à lei, a prestação lentamente, algo que às vezes contraímos por atacar. E à medida que nós, resignadamente, pacientemente, a gente vai aceitando as dificuldades, nós vamos vencendo uma a uma. É como um degrau que a gente vai subir. O degrau de baixo ficou para trás, não volta mais. Então, a gente precisa ter essa consciência. E quando a gente pensa assim, a gente vai perceber que se a gente deixa o desespero tomar conta da nossa vida, se nós deixamos o ódio tomar conta, o ressentimento no coração, nós desconectamos com a luz. Nós nos desconectamos com a luz. Imagine se não houvesse luz e nós andamos no escuro. Machucava a testa, a perna, o braço, o corpo, o tempo todo. Mas à medida que nós nos conectamos novamente ao Cristo, ilumina em torno da gente e a gente começa a ver, mas é isso, e eu que não tinha percebido? Eu não tinha percebido como a vida é bela. E a gente se conecta. E a gente vive uma força tão grande interior que a gente pensa, mas como é bom a gente estar junto. Como é bom a gente estar junto com Ele. Só que pelas nossas inferioridades, às vezes nós temos lampejos, dizem os Espíritos, como se fosse um relâmpago na escuridão, momentos de felicidade elevada, felicidade plena, e daqui a pouco, se a gente não tiver cuidado pela vigilância, a gente escorrega de novo e a gente se conecta. Mas é um esforço, é a luta. Desconectei, me esforço, pego o Evangelho, vou ao centro espírita, vou orar e conecto novamente. E nessa luta a gente vai se fortalecendo. Eu vou ficando forte do corpo? Não. Vou ficando forte da alma. Vou ficando robusto. A alma robusta. Confiante em Deus, conectada com Deus. Andando na luz. Tal como aconteceu com o monge lá de Manilha. O monge de Manilha era uma cidade da Espanha, Manilha. Vai contar meu ano no livro Caminho da Luz. E o monge de Manilha, ele havia sido condenado ao enforcamento, a cadafalso, dizendo que ele estava conspirando contra o rei, e condenaram o monge ao cadafalso. E chegou o dia, né? Naquele momento levaram lá em cima para enforcá-lo, e as pessoas lá embaixo, cheio de gente para assistir. Porque infelizmente nós ainda estávamos assim. Quem sabe hoje não tanto mais. Mas isso é da Idade Média. Na época de Jesus, nós íamos para o circo para ver os cristãos serem lançados às feras. E se não ajudavam, não aplaudíamos. As pessoas iam para assistir. Então na Idade Média também foi todo mundo para assistir o enforcamento do monge. E o monge lá no alto para ser enforcado, desesperado, começou a gritar impropérios e dizendo que era injusto, que ele não era culpado, eles não podiam fazer aquilo com ele, etc. O irmão dele, um companheiro de trabalho, lá no meio da multidão, viu aquele desespero do monge, saiu desabalado, corrido e conseguiu chegar até o monge. E falou no ouvido dele: Jesus não era culpado e sofreu muito mais. O monge parou, estacado, né? Parou, meditou certamente, desconectou de um lado, conectou do outro. Olha como as coisas funcionam. Aí nesse ínterim, um carrasco chega perto dele e pede desculpas a ele por ter que executá-lo. Ele vira para o carrasco e fala assim: eu não só te perdoo, como te peço, cumpras o teu dever. Cumpras o teu dever. Sabe por que ele falou isso? Ele tinha acabado de se conectar com Jesus. Imagine se o carrasco tivesse chegado 2 minutos antes. Então a conexão com Jesus é imediato. Por isso que Allan Kardec fala no livro dos Médiuns que quando nós vibramos amor, quando nós oramos, essa vibração cai no fluido cósmico universal e atinge o alvo imediatamente. Porque é imediato. Atinge, porque nós estamos em Deus, nós estamos inseridos na energia de Deus. Nós pensamos, Deus já registrou. Nós sentimos, Deus já registrou. Ele apenas pede que nós falemos para que nós exercitamos a humildade. O confessar das nossas fragilidades, que nós dependemos de um ser infinitamente misericordioso. Mas nós estamos na energia dele.
Então oramos e nos conectamos de imediato. Mas essa conexão com a luz, a gente tem que parar muito, mas muito para refletir. Porque se a gente começar a imaginar, como o evangelista cita, no caso específico que nós vamos citar aqui, é o Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Porque o evangelista, quando ele colocou lá assim, Jesus acalma a tempestade. Isso é segredo. Jesus acalma a tempestade. A instrutora espiritual Amélia Rodrigues, ela pega um livro chamado Luz do Mundo e ela pega a mensagem do Evangelho, estudiosa ela, que ela é, dos escaninhos do Evangelho de Jesus. Ela pega essa mensagem do Evangelho e nos dá detalhes para a gente saber o que ocorrera naquela tarde. Naquela tarde. Vamos dizer, uma tarde linda, apesar de ser amanhã, né, ensolarada, como nós estamos, céu azul. Jesus tinha atendido as pessoas durante todo o dia. Ele estava cansado. Cansado. Porque os barcos já ficavam prontos na praia. Porque na hora que ele se cansava muito, a multidão ia empurrando quase para a água. Porque nós somos assim, né? Imediatistas, nós queremos resolver as nossas dificuldades. Aí Jesus pegava o barco, às vezes São Zetado. Naquela tarde, Jesus virou para o Simão e falou assim: Simão, os barcos estão prontos, Simão? Simão, sim senhor, os barcos estão prontos. Então vamos velejar, nós precisamos chegar em Decápolis antes da aurora. Era final da tarde, diz o Evangelho, 10ª hora, mais ou menos do que 5 horas da tarde. Precisamos chegar em Decápolis antes da aurora, quer dizer, da manhã seguinte. O Simão vai dizer para ele assim: Senhor, nós estamos numa fase onde nessa região chamam precipitação. Eles diziam assim: era uma fase em que o navegante prudente não deveria sair para navegar entre o final da tarde e a meia-noite. Por quê? Diz ele que às vezes o mar estava espelho, a tarde ensolarada, o céu azul, de repente nuvens borrascosas cobriam o firmamento, vinha relâmpago, sol, chuva, relâmpago, chuva, vento, trovões, tempestades, e o mar, as ondas cresciam e levava, dizia o Simão a Jesus, um viajante incauto ao naufrágio. Por isso, Senhor, não é conveniente navegar nesse horário. Disse Jesus para ele: não temamos as coisas que emanam de nosso Pai. Vamos velejar, nós precisamos chegar em Decápolis. Entraram no barco. Amélia Rodrigues vai dizer assim, que no barco de Jesus entraram lá o Simão, o André, o João e o Judas, no barco de Jesus. Os outros barcos, ela diz, seguiram, só se ouviu o barulho do remo no mar espelho, todos seguindo o barco de Jesus. Jesus chega no barco, toma de uma almofada, vai para a popa do barco, deita e dorme. Por isso a Amélia Rodrigues coloca no capítulo do Evangelho, do livro dela, Luz do Mundo, ela coloca assim o título: E ele dormia. É o título do capítulo. Jesus vai para a popa e dorme, ele estava cansado. O Judas vira para os apóstolos e fala assim: vamos acordá-lo, não deixa ele dormir. Não deixa ele dormir. Ele nos trouxe aqui para nos matar. Vai vir uma tempestade, nós vamos morrer todo mundo, não deixa ele dormir. Aí o André, observe, o André está muito mais bonito. Nós estamos relatando para nossas emoções alguns detalhes, né? O André vai dizer para ele assim: não tenhamos medo, Jesus está aqui. Não tenhamos medo, Jesus está aqui. Continuaram velejando. E o Judas insistindo naquela ideia, o João virava para ele e falava assim: não tenhamos medo, Jesus está conosco. É preciso a gente copiar essa conexão com a luz, porque muita conexão. Mas o Judas insistia, e o Judas insistia, e não é que veio a chuva mesmo? Veio a chuva, de repente nuvens borrascosas cobriram o firmamento, trovões, relâmpagos, ventos, as ondas começaram a crescer e a encher o barco de água, e o Judas: não falei, acordem ele, vão acordar. O André e o João firmes, né? Não tenhamos medo, Jesus está aqui. A pessoa, quando nós chegamos, ele dizer assim: está muito difícil, o meu barco está balançando, a água está entrando, mas Jesus está aqui. Até que chegaram no ponto que
estava entrando realmente muita água, tiveram que ir lá e acordar Jesus. Jesus levanta-se, que houve? Jesus é assim, né? Quando a gente vai pensar toda hora, né? Enchendo o barco de água que houve, né? Aí eles falaram: Senhor, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo, Senhor. Aí Jesus esticou os braços, né? Para o mar, para o vento, para a tempestade, fala: acalmai-vos, emudecei-vos. E a mentora vai dizer assim: que as ondas foram abaixando na mesma hora, abaixando, foram quebrar lá na praia. Os ventos pararam, os relâmpagos cessaram, tudo se acalmou novamente e eles continuaram velejando. Aí ela vai dizer assim: quantas vezes a nossa mente, o nosso coração está como um mar revolto, quase sufocando a gente, e a gente não chama Jesus para acalmar a tempestade. Quantas vezes a gente lembra de mil coisas, faz intuição de coisas, mas chamar Jesus a gente não chama. Esquecendo que Ele que criou o nosso sistema solar, é o governador da terra, nos acompanha passo a passo, é a conexão, é a luz que ilumina todo mundo que veio a citação do João. A gente esquece. Ah, mas o meu filho está no Senhor, viajou, meu marido ou a esposa está... Calma. Antes de ser filho de meu filho, o marido ou esposa, ele era filho de Deus. Depois que deixar de ser meu filho, marido ou esposa, vai continuar sendo filho de Deus. E segundo Emmanuel, teu pai é o pai que nos ampara e abençoa. É um Deus que antes de ser pai, ele é amigo. E não há coisa mais bela que amigo. Então a gente tem que estar centrado e ter essa segurança. É a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Mas algo mais belo estava para acontecer. E a gente precisa citar, para enriquecer o nosso coração ao finalzinho da nossa reflexão. Porque no final do livro Luz do Mundo, no último capítulo, está lá a Vera Rodrigues citando o fato, da Lavínia e da Miriam. Lavínia e a Miriam. A Lavínia era uma romana e a Miriam era uma judita. O que ocorreram com aquelas duas meninas, ou duas senhorinhas, ou duas amigas que moravam juntas? Uma bela tarde, as duas no alpendre, a Miriam vira para a Lavínia e fala assim: eu admiro muito os cristãos, mas que povo ordeiro! Eles aceitam tudo. Os romanos tomam uma decisão, eles calmamente eles aceitam, não discutem, não brigam, não fazem provérbios. Que povo ordeiro! Eu os admiro muito. A Lavínia vai dizer para ela assim: melhor você se calar, porque está falando igualzinho deles. E vão nos ouvir e vão dizer que nós estamos conspirando contra o rei. Melhor você se calar. E ela disse assim: eu admiro muito Jesus. Eu vou me calar e responder a história, mas eu admiro muito Jesus. Imagine, eu estou contando em duas palavras que está em umas 3 ou 4 páginas. Então precisamos ir lá olhar, né? Mas avança um pouco na história e a Lavínia vai perguntar para ela assim: mas se você admira tanto Jesus, você já era paralítica quando ele estava aqui? Eu já era paralítica. Você não te curou? E ela vai dizer assim: ele não me curou. Eu pedi às pessoas que me levassem até ele, e me levaram até ele. Quando eu cheguei na frente dele, ele olhou para mim e falou assim: o que queres que eu te faça? Jesus disse assim: a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar, né? A paralítica está na frente dele, o que será que ela queria, né? E ela dizia para ele assim: Senhor, que eu ande. Aí Jesus disse para ela, ela contando, falou assim, ele falou comigo assim: andar não é o mais importante na vida, eu te darei muito mais, muito mais. Aí ela disse que saíram dali, levaram-na na padiola para casa, ela foi embora, não entendeu nada. Outras pessoas saíram curadas, cegos enxergando, coxos andando, e ela voltou paralítica para cá. Vai dizer ela assim, que passaram alguns meses, 2, 3 meses, 4 meses, ela começou a sentir uma alegria no coração que ela não sabia de onde vinha. Ela não sabia o que dizer.
não cabia em si de tão feliz que estava. Aí ela pediu que a levasse nos grupos de estudos da mensagem de Jesus, que tinha os apóstolos que estudavam sobre Jesus. Ela foi e, chegando lá, ela percebeu que durante o intervalo do estudo deles, ela começou a cantar em homenagem a Jesus. Ela diz assim: no intervalo dos estudos eu canto e toco em homenagem a Jesus. Por quê? Aquela menina era cantora lírica, tocava cítara como ninguém, apesar da paralisia. Ela cantava e tocava em homenagem a Jesus. Mas mais à frente, ela diz assim: a alegria foi tão grande no meu coração que eu precisava fazer algo mais. E eu comecei a cantar e a tocar cítara para aqueles que se sentem mais infelizes do que eu. E cada vez eu me sinto mais feliz. E eu percebi de que Jesus não me curara o corpo, mas me curara a alma. Não era outra pessoa. Eu estava diferente. Porque eu tinha Jesus no meu coração. E foi onde ela vinha de esperar: melhor você se calar, porque vão nos ouvir e vão dizer que estamos conspirando contra alguém. Ela falou: mas eu vou me calar. Mas Jesus me fascina. Mais ou menos assim. É maravilhoso essa conexão com a luz. E aí a gente ficou pensando assim, no mesmo livro, no capítulo 17, a Amélia Rodrigues vai citar algumas palavras de Jesus, quando ele diz assim: sois a terra generosa, e eu sou a semente da vida. Se não morre o grão, não se enriquece a mesa de pão. Sem o solo a semente não sobrevive, porque não se renova nem se multiplica, e sem o grão a terra prestada é morta. Sois a minha paixão, a minha longa dor, o amor da minha vida. Eu sou a vossa esperança, o alento da vossa felicidade. Sem mim caminhareis em inquietação crescente, sem vós sofrerei soledade. Vinde novamente a mim e deixai-me demorar em vós. O período não podia ser melhor, não é? Parece: deixai-me demorar em vós. Hoje nós estamos vivendo fases terríveis na humanidade, seja na nossa pátria amada, seja no mundo inteiro. Nós temos hoje em Madagascar, no continente africano, epidemia de sarampo dizimando as crianças. Dizimando as crianças. E não tem médico para ir para lá. Foi uma brasileira, uma enfermeira para lá. Imagine milhares de crianças. Estamos vivendo momentos terríveis, porque o planeta está em franca transformação para as expiações, para a regeneração. E nós precisamos, nós que temos a oportunidade de nos conectarmos com Jesus, de falarmos de Jesus, de refletirmos em Jesus, de passar por esse período aqui no plano físico, dessa comemoração festiva do aniversário dele. A gente precisa se conectar a Ele e falar com Ele por nós, pela nossa família, pelos outros, que afinal de contas a família é uma só, é a família universal. Nós precisamos lembrar que na hora que nós reunimos em família, é um momento da festividade de família. Família núcleo, pai, filho, genro, nora. Nós orarmos pelo mundo inteiro, orarmos por nós, buscarmos a conexão com essa luz que conduz o mundo. É a luz que ilumina o mundo, ilumina os passos de cada um de nós. Porque hoje, às vezes, é um pouco complicado. Amanhã, certamente, estará muito melhor. Mas à medida que nós conseguimos manter essa conexão. E isso nos lembra quando, ao final, no livro Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles, a Joana vai fazer uma colocação. Iniciamos com a citação dela, fechamos com a citação dela. Quando ela vai dizer assim, que aquele momento do Natal especial, o momento do nascimento de Jesus para cada um de nós, é o momento que nós abrimos o coração e deixamos que ele adentre com a luz. Porque, como diz o ditado, o coração só tem fechadura pelo lado de dentro, Nós é que temos que abrir. É aquele momento. Qual o momento em que Jesus nasceu para o Simão Pedro?
Jesus vai dizer a benfeitora, nasceu para o Simão Pedro, quando depois que o Pedro negou 3 vezes, vocês se lembram, está no Evangelho, tantas citações já foram feitas, quando o galo cantou, e ele percebeu que havia negado a Jesus 3 vezes, se lembram? Só que ela diz assim, o barulho do bater das asas do galo, do cantar do galo, foi a campainha para o despertamento de Simão. Uma metáfora, né? Despertamento do Simão. Naquele momento, a luz brilhou, Jesus nasceu no coração dele. Qual o momento que Jesus nasceu para o Paulo apóstolo? Qual o momento do Paulo? Né? Foi o momento quando ele estava adentrando na cidade de Damasco para prender os cristãos, em que Jesus aparece e com a sua luz diz a ele, né? Porque me persegues. E ele vai dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Lembrem, né? Aí Jesus vai dizer, entra na cidade e eu te direi o fazer. Aquele momento foi um insight que deu no Paulo, nasceu Jesus no coração. E aquela luz jamais se apagou. E hoje é o mesmo entender. Então, nós precisamos abrir o coração. Deixar que desse insight, nasceu Jesus. Não são as luzes exteriores que tem que nos ofuscar os olhos. São as luzes do interior que tem que brilhar. As exteriores ficam aí, é comércio, é materialismo, é comelância e tudo mais. Mas o mundo íntimo nosso tem que ser iluminado para que as festividades valham a pena. Nesse momento, então, em que nós concluímos, agradecidos a Deus nosso Pai, a esse mestre, amigo, querido irmão maior, que é a luz do mundo, por esses momentos grandiosos que passamos juntos aqui nessa manhã, é que nós rogamos a Ele a bênção para todos nós aqui reunidos, para o mundo inteiro, para as crianças do continente africano, que a paz de Jesus envolva toda a humanidade. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa noite.